estar atento, que o Espírito Santo do Senhor venha trabalhar nesse culto, em nome de Jesus, amém. Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia, abra ela no livro do Gênesis, capítulo de número 12, melhor dizendo. Gênesis, capítulo de número 12, para a nossa leitura nessa oportunidade. Apenas o verso de número 1 para a nossa meditação. Gênesis, capítulo de número 12. Localize esse texto por bondade, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Vel, por confiar em nossa vida e poder ceder a tribuna desta casa. Deus que abençoe toda a equipe de obreiro, os demais aqui, amigos do púlpito nessa noite. Capítulo de número 12, irmão. Verso de número 1 diz assim a palavra: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Diga amém pela palavra. Amém. Tome assento por bondade, irmãos. Vamos aqui apenas meditar nesse texto, que é um tanto quanto conhecido, e a minha proposta não é falar nada do que os irmãos não conheçam, mas apenas refletir juntamente com todos os irmãos. Obrigado. Na sua casa com tempo, quando você chegar lá, abra a Bíblia, no mesmo capítulo de número 12, faça uma leitura natural do texto. Pastor, o que é uma leitura natural do texto? É quando você abre a Bíblia e não coloca nenhuma lente exegética e nem teológica, mas você abre a Bíblia e deixa a Bíblia falar por si só. E quando você fizer isso, você vai poder observar que o capítulo de número 12 é uma das histórias mais belas da antiga aliança, o do Antigo Testamento. Falar de Abraão, como alguém diz, é chover no molhado. Coisa simples é nós falar de Abraão, porque é alguém que venceu no seu tempo, rompeu no seu tempo e foi honrado por Deus para ser exaltado de uma maneira extraordinária. Porém, antes de tudo isso acontecer, o capítulo de número 12, que nós fizemos menção com os irmãos, nós podemos ver pelo menos aqui Deus intimando Abraão para viver algo sobrenatural. E quando Deus se relaciona com Abraão, é num tempo meio caótico, é num tempo meio difícil. E eu falo isso porque o que está escrito no capítulo de número 11 retrata todo o cenário, retrata toda a narrativa. E quando Deus fala com Abraão de uma maneira plena, de uma maneira gloriosa, de uma maneira extraordinária, eu fico a meditar e fico feliz, porque quando Deus falou com Abraão, Deus fez algo muito extraordinário. Deus não se revela para Abraão em sonho, Deus não se revela para Abraão numa teofania, Deus não dá um sinal de que iria falar com Abraão, apenas uma voz que rompe a barreira, que rompe os limites e chega até um homem, esse homem a saber, Abraão, esse mesmo Abraão que é uma história fabulosa e da onde ele começa, aonde ele termina e todo aquilo que faz o embrulho da vida de Abraão. No verso de número 1 diz que o Senhor disse a Abraão. Perceba que quem disse para Abraão foi Deus. Em nenhum momento você vai poder aí estudar com mais tranquilidade na sua casa, você vai ver Deus dando sinais que iria falar com Abraão. Porém, o Senhor apenas disse a Abraão. E o que é que Deus disse a Abraão? Deus disse pelo menos 3 afirmações para esse homem. A primeira afirmação é para Abraão: sair da tua terra,
A segunda afirmação é para Abraão sair da tua parentela. E a terceira afirmação é para sair da casa dos seus pais. Aqui está o resumo de toda a história de Abraão. Há pelo menos 3 sai de Deus para Abraão aqui, é isso que nós vamos falar. Pelo menos 3 vezes Deus falou com Abraão para sair. E a primeira é, repito e enfatizo: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. E por que é que Deus fez com que Abraão ouvisse a sua voz, e mediante a sua voz, Deus venha com essa afirmativa acerca de tudo isso? Ora, por causa do contexto, e você sabe tanto quanto eu, que quando Deus aparece para Abraão, Abraão está na sua terra, está na sua parentela, na região geográfica Mesopotâmia antiga, na sua casa idólatra. Você também tanto sabe como eu, que Abraão, filho de Terá. Isso é uma história muito que choca a nossa realidade, porque se nós estivéssemos no lugar de Deus, nenhum de nós que aqui estamos hoje iria atrás de Abraão para uma obra. Essa que é a verdade. Quando Deus se revela para Abraão, Abraão está dentro da sua casa. Abraão já estava ali na profissão do seu pai, que era fazedor de imagem e escultura, aproximadamente entre 800 a 1000 imagens de escultura dentro da casa de Abraão. Abraão era um idólatra de carteirinha desde pequeno, a sua família também no contexto da idolatria, e Deus viu o que ninguém viu, Deus enxergou o que ninguém enxergou. Não é por meritório, como o pastor presidente disse, não é meritório, é apenas pela glória de Jesus. Não é meritório nenhum a chamada de Abraão. Não é que Deus não tinha alguém para usar, não é que Deus não tinha outra pessoa para usar, muito pelo contrário. E o contexto histórico paralelo à Bíblia diz que nesse período que Deus falou com Abraão, foi um período muito crucial, porque provavelmente uma das linhas que Abraão ouviu falar de Deus foi por meio das histórias contadas e faladas. O Deus de Adão, o Deus de Eva, o Deus de Noé, e provavelmente a história de Deus chegando até os ouvidos de Abraão passou-se de geração em geração. E quando Deus fala com Abraão no capítulo de número 12, contexto paralelo histórico diz que Abraão, de uma maneira muito extraordinária, irmãos, de uma maneira muito gloriosa, Abraão já falava desse Deus dentro da sua terra. Abraão já falava desse Deus, do feito desses Deus dentro da tua parentela. Abraão já era um pregador itinerante extraordinário. E quando isso acontece, entra o capítulo de número 12. Por que entra o capítulo de número 12? Tanto a família de Abraão e como toda a sociedade aonde Abraão estava inserido, já estava assim saturado de ouvir acerca desse tal Deus, dos deuses de Noé, dos deuses dos filhos de Noé, e fazem como um complô de expulsar Abraão da sua casa, de arrancar Abraão da sua parentela. Ora, era quase uma missão impossível dentro da casa de Abraão pregar outro Deus a não ser o que Abraão conhecia. Era uma missão impossível falar de um outro Senhor a não ser o que Abraão já tinha ali presenciado desde a sua infância. E quando isso acontece, o capítulo de número 12 é nesse contexto de trajetória, onde Abraão está sendo ali praticamente expulso da sua terra, que Deus entra em cena, que Deus se revela para Abraão. Que coisa gloriosa! E repito, não é porque Abraão era melhor do que todos, ou Deus não tinha outra pessoa, mas a divindade, o plano extraordinário de Deus entrou em cena de uma maneira tão gloriosa, e Deus olhou para Abraão com um olhar de misericórdia, a ponto, penso eu, que Deus raciocinou e disse: ora, se Abraão já faz o que faz sem me conhecer, se Abraão já faz o que faz sem nunca ter um particular comigo, imagina o que Abraão será capaz de fazer depois que ele me conhecer. E esse texto tem tudo a ver com o que Jesus diz acerca das escolhas, que não somos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu e nos nomeou. É Deus que nos escolheu, não é porque nós somos bonzinhos,
bonito, não é porque nós somos arrumadinho, não é porque nós somos bem cheirosos, não, é porque a escolha de Deus foi soberana. E se todos aqui testemunharem 5 minutos de sua vida, ninguém aqui talvez sentaria do teu lado e dava glória com você, porque só você e Jesus sabe da onde você saiu, só você e Jesus sabe da onde Ele te tirou. Uns aqui já não era nem para estar mais nessa terra, outros aqui quantos livramentos de morte que Deus deu, outros aqui tantas curas no corpo Deus deu, e é a soberania de Deus. E alguém pensa, por que Deus fez tudo isso? Por que não morri? Por que não desci à sepultura? No espiritual, Deus olhou além do tempo, glória a Deus por causa disso. E a ótica de Deus nos enxergar é diferente da nossa ótica humana. A visão de Deus vai além do tempo, a visão de Deus vai além das estações, a visão de Deus vai além dos limite. Nós enxergamos pelo menos até um palmo do nosso nariz, e dali para lá precisamos da ótica da humana, o óculos natural humano, mas a visão de Deus, ela vai além dos limites, ela rompe fronteira, ela faz, ela enxerga, ela vê o que ninguém vê. E é por isso que você está aqui, é por isso que você está dando glória a Deus, é por isso que tu está sentado aí, porque o amor de Deus foi incondicional para com você, e é por essa razão que nós estamos felizes aqui, podendo adorar o nome santo do Senhor. Você pode dar glória a Deus, porque Deus nos escolheu. E quando Deus fala com Abraão, nesse percurso de tempo, Deus pelo menos faz 3 afirmativas acerca do chamado, pelo menos 3 afirmativas acerca do chamado. E a primeira afirmativa que Deus faz e impõe, é uma ordem imperativa a Abraão, é essa: sai-te da tua terra, sai-te da tua terra, sai-te da tua terra. Você, tanto eu, irmãos, é inteligente, que Deus não se limita a termos, que Deus não conhece barreiras e gigantes. Você sabe quanto eu, que Deus não tem problema em usar ninguém no seu momento, na sua hora, aonde ele está. E por que Deus pediu para que Abraão saísse da tua terra? Ora, e quando Deus fala acerca de Abraão, e Deus se revela para Abraão numa voz extraordinária, isso daqui, irmãos, é além do que nós podemos imaginar. Deus não deu um sinal para Abraão, não apareceu um anjo para ele. Abraão não dormiu de barriga cheia e teve a visão. Num dia subsequente, uma voz ecoa lá do alto: acha Abraão no meio da tua casa. Oh, bendito é o nome do Senhor. E alguns ainda ficam esperando o sinal de Deus. Eu só vou se Deus me dar um sinal, eu só vou se eu sentir um arrepio, eu só vou se Deus mexer uma folha da bananeira, eu só vou se Deus me der uma visão. Irmãos, a voz de Deus é muito maior do que tudo isso. E se Deus falou para você ir, quem é o homem para impedir de você ir? Se Deus falou que é para você conquistar, quem é o homem para impedir de você conquistar? Em meio a toda circunstância existencial, a voz do Senhor é maior. Já tem uma letra do louvor, daqui as irmãs gostam muito de cantar: eu preciso calar todas as vozes, eu preciso calar e ouvir apenas a única voz, a qual a tua, Senhor. É a tua voz, Senhor, é a tua voz. Dê glória se quiser com o que eu vou falar, dê glória se quiser com o que eu vou falar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que toda barreira, que todo levante, que toda muralha, que toda armação do diabo que impeça de você ouvir a direção de Deus para a tua vida nesta noite de ceia, venha a ser destruída, venha a ser desfeita, venha a ser jogada por terra, e Deus venha dar a direção. Oh aleluia, oh glória a Deus. Se você veio aqui para uma resposta, a resposta de Deus está aqui na palavra: ouça minha voz, obedeça o meu conselho, ande na minha presença, e você será bem sucedido em tudo. Ouça
usa o conselho de... Olha aqui bem para mim, olha aqui bem para mim. Eu sei que às vezes ouvirmos coisas terrenas de pessoas boas agrada a nossa alma. Eu sei que ouvirmos conselho de pessoas que sabem mais do que nós alegra o nosso espírito. Mas antes de tudo isso, fique com a voz de Deus. Fique com a voz de Deus. Fique com a voz de Deus. Fique com a voz em nome de Jesus. Receba a colírio nos teus olhos. Receba unção nos teus ouvidos. Receba revestimento na tua cabeça, para que você possa prosseguir que na direção que o Senhor estabeleceu para você. E no final o nome dele será glorificado. E no final o nome dele será glória. O nome dele. Sai-te da tua terra. E por que Deus fala acerca de terra? Por causa de todo o protocolo que estava rodeando Abraão, por causa de todos os processos que cercavam Abraão. Escute isso, irmão, é só apenas uma reflexão, como eu disse ao pastor presidente. Tem situações e situações, mas tem momento da nossa vida que para nós vivermos o extraordinário, tem momento da nossa história para nós vivemos o sobrenatural de fato. Eu e você precisamos tomar decisões, às vezes parecendo drástica, às vezes que parece ser radical demais, às vezes que não faz sentido, mas só assim será possível nós vivermos o que Deus tem para nós. E quando Deus falou a Abraão, sai-te da tua terra, Deus estava falando literalmente, nos termos geográficos, aonde Abraão estava vivendo. Então Deus estava dando a proposta, e a proposta era essa: o que eu tenho para você, Abraão, é muito grande. O que eu tenho para fazer na sua vida é muito extraordinário. Abraão, se você ficar aí, obviamente você não vai conseguir viver o que eu tenho de fato para você. Então a primeira coisa que eu vou lhe pedir: sai-te da tua terra. Termo geográfico, dê glória se quiser. Deus não se limita aos nossos termos. Deus não se limita aos... Olha aqui bem para mim. Deus não se limita aos nossos termos. Ninguém pense, ninguém seja louco de arrazoar, querer trazer Deus do alto céu, os planos dele que é grande demais, e querer colocar nos nossos termos, e querer colocar nos nossos limites, e querer colocar na nossa caixa de realidade. Deus está falando para Abraão: Abraão, o que eu tenho para você é tão extraordinário, mas eu preciso que você tome uma decisão. Saia da tua terra, saia da tua terra, saia da tua terra. Oh, aleluia, em nome de Jesus o Nazareno. Os teus termos não serão um empecilho para você viver o que Deus tem para você. Alguém até pode estar com medo, alguém pode até contrapor, dizer: ô pastor, você está muito equivocado, porque aonde eu estou está muito bem, porque aonde eu estou vivendo está uma coisa ótima, eu estou no meu conforto, eu estou na minha estadia, eu tenho uma casa boa, um carro bom, eu tenho uma família abençoada, eu tenho um emprego bom, está tudo certo comigo. Essa palavra não é para mim. Talvez você não olhou com a ótica espiritual. Quando Deus falou para Abraão: sai-te da tua terra, Deus estava falando: Abraão, o que eu tenho para fazer na tua vida é tão grande, que aonde você está pisando hoje não suporta o peso da glória que será revelado a você. Então Deus estava falando: Abraão, deixa tudo aquilo que te prende, deixa tudo aquilo que te cerca, deixa tudo aquilo que impede de você prosseguir, e rompa os limites, rompa a barreira, rompa o horizonte, e viva o que eu tenho para você. Você só vai viver o que Deus tem para você se você tiver coragem de romper essa barreira da desconfiança, de
romper essa barreira do medo, de romper essa barreira do desencorajamento, de romper essa barreira da dúvida, aonde Deus fala uma vez com você, Deus fala 2 vezes com você, Deus fala 5, 6, Deus usa profeta, Deus usa pastor, Deus usa cantor, e você insiste ainda brigando com Deus, dizendo: Senhor, eu só vou receber se for nos meus confortos territoriais. Mas Deus trouxe alguém aqui para lhe dizer: o que eu tenho para você vai além do que tudo isso que você está vivendo hoje. O que eu tenho para rever, Oremahashuri andalamahaya, Irekandola Havasi andalamahaya. O que eu tenho para você vai além do teu conforto. O que eu tenho para você vai além dos teus limites. O que eu tenho reservado para você vai além do que a sua imaginação. Então sai rápido para viver o que eu tenho extraordinário na tua vida. É a primeira vez que eu vou pedir, e não tenha como chato. Levante a mão e receba esta palavra. Se você tiver uma mão direita, receba. Eu estou caminhando para o fim. Levanta a tua mão direita e receba esta palavra. Levanta a tua mão direita e receba esta palavra. Deus trouxe alguém aqui para confrontar a tua realidade, e a palavra de Deus para alguém aqui é: se você quiser viver o que eu tenho, rompa a barreira do limite, rompa os teus termos. Mais do que ceia, mais do que assembleiano, nós somos pentecostais. Deus trouxe alguém aqui para dizer: o que eu tenho para você vai além do que os teus termos. A minha promessa é maior, a minha promessa é maior, a minha promessa é maior. Pastor, eu tô com um problema, porque toda vez que eu tento dar um passo, tem alguma coisa que me trava. Todas as vezes que eu penso, coloco na minha mente, coloco uma estratégia, faço um planejamento, eu vou e bato numa barreira e volto na estaca zero. Em nome de Jesus, que todo principado, em nome de Jesus, que todas as artimanhas do inimigo, em nome de Jesus, que toda a ferramenta do diabo não venha prosperar. Deus trouxe aqui para lhe dizer e ouvir essa palavra em alto bom som. A partir desta noite, a minha mão poderosa vai te dar graça, o meu espírito vai te impelir, a minha glória vai te envolver, mas que você viverá ainda esse ano. O que eu tenho para você, você viverá. Quantos adoram o nome santo? Eu já senti Jesus ali, irmão, não precisa nem pregar. Eu já dei glória ali, já chorei ali. Oh, aleluia. Deus trouxe alguém aqui para ouvir essa verdade. Não tenha medo, rompa. Não tenha medo, quebra esse muro, porque do outro lado tem promessa. Do outro lado tem promessa. Não tenha medo de andar. Não tenha medo de ouvir a minha direção. Não tenha medo de andar nos meus caminhos. Não tenha medo de andar na minha direção. Eu tenho coisas maiores. Se você estiver disposto a romper esse MIP, se você estiver disposto a romper essa barreira, você viverá depois de tudo isso. O sobrenatural e extraordinário de Deus irá se manifestar. Saia dos teus limites, saia dos teus limites. Abraão, sai daí, Abraão, sai, Abraão. Segundo, eu encerro agora. Perceba que a conversa de Deus com Abraão são em ordens. Olha lá: sai da tua terra. Olha o que Deus pediu primeiro. Segundo, da tua parentela. E terceiro, da casa do teu pai. É em ordem. Primeiro, Deus quer libertar Abraão dos limites, de tudo aquilo que trancafiava. Segundo, Deus diz: Abraão, o que eu preciso fazer e o que eu vou fazer, você precisa decidir se você vive ou não. E agora, sai-te da tua parentela. E o grande
O grande quê da questão é que quando Deus fala conosco, nós geramos essa dúvida dentro de nós acerca da nossa casa, acerca da nossa parentela. E alguém ainda vai além dizendo: Senhor, se o Senhor falou comigo, eu quero que o Senhor fale com toda a minha casa. Se o Senhor de fato é na minha vida, não deixa apenas eu estar sabendo de tudo isso, eu quero que o Senhor revele para toda a minha família. Olha o que Deus disse para Abraão: Abraão, o que eu tenho com você, eu vou fazer, mas eu preciso que você saia da tua parente. Se Deus tivesse uma obra com toda a casa de Abraão, Deus desceria na casa de Abraão e falaria com toda a tua casa. Por que, pastor, que Deus não falou com toda a casa? Porque nem toda a casa de Abraão tinha estrutura suficiente para fazer o que Abraão fez e para viver o que Abraão viveu. Sai da tua parente. Não queira medir Deus, não queira colocar Deus numa balança e fazer com que Deus faça segundo as tuas vontades, os seus caprichos. Porque se Deus falou com Abraão, a obra de Deus era apenas com Abraão. E tem muitos que a gente encontra na caminhada, são bons, melhor do que nós, prega melhor do que nós, canta melhor do que nós, evangeliza, ora, faz a obra melhor do que nós, e a gente fica perguntando: por que não viveu? Por que não está vivendo? Por que não rompeu? Porque como Abraão, Deus falou a promessa para ele, e Deus falou: Abraão, o que eu tenho é com você, então deixa a tua parentela, e esses que são bons, melhores do que nós, às vezes Deus fala assim: o que eu tenho é com você, mas às vezes você quer acrescentar naquilo que Deus tem com você, quer colocar carga, quer colocar peso. Mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o que Deus fará na sua vida não vai te gerar desconforto, não vai te, oh glória, aleluia. O que Deus fará na sua vida não vai gerar dúvida dentro de você. O que Deus fará na tua história não vai gerar caos, não vai gerar reboliço, não vai gerar briga. O que Deus fará na tua vida vai ser uma coisa tão gloriosa, e quando você abrir a boca para dizer para a tua casa, alguém vai dizer: já era, meu filho, para você ter feito antes. Já era para você ter ido antes, porque demorou. Em nome de Jesus, o que Deus tem para você é para você. O que você viverá a promessa de Deus numa forma extraordinária. Você pode dar glória ao nome de Jesus. Você, se eu posso orar, pastor, eu posso orar? Posso pedir para ficar de pé? Fique de pé, eu quero orar com você. O que Deus tem para você é para você e mais ninguém. Escute esse conselho desse moço pregador: não queira acrescentar nada aonde Deus falou que não é para acrescentar. Não queira colocar nada aonde Deus falou que não é para você colocar. Se Deus falou que é com você e Ele se responsabiliza. Que todos os cordões umbilicais que impedem de você viver o sobrenatural, que todas as prisões que te amarram, que toda ligação que te amarra de viver o sobrenatural seja rompida. Que esse ano não venha a ser o melhor ano na sua vida apenas, não, mas que esse ano venha a ser o cumprimento de todas as promessas de Deus na sua vida. Oh glória, eu quero orar com você aí mesmo no teu lugar. Se você quiser, puder fechar teus olhos, fecha teus olhos. Se você quiser, puder colocar a mão no teu coração, faça isso. Oh. Senhor, segundo, Senhor, o poder da tua palavra. Senhor, segundo, Senhor, a tua vocação e a tua vontade. Aqui está a tua igreja, meu Deus. Aqui estão os teus filhos. Alguns, Senhor, estão muito adiantados.
Outros, Senhor, estão começando a dar passos, mas tem muitos ainda que estão, Senhor, nem começou, Senhor, a entender, nem começou, Senhor, a dar um jeito de fazer tudo que o Senhor mandou. Em nome de Jesus de Nazaré, seja, Senhor, qual grau, seja qual nível que esse filho teu, essa filha tua tiver, não deixe que nada, não deixe que as coisas terrenas, não deixe que o embaraço desta vida, não deixe, Senhor, que o embaraço desse mundo venha roubar, venha impedir esse teu filho, essa tua filha de romper e viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, tanto você e todo aquele que está incluso naquilo que Deus te falou, viverá a promessa de Deus na sua vida. Pastor, não tem mais ninguém incluso. Se não tem, você viverá o que Deus falou ao teu respeito. Você viverá o que Deus falou ao teu respeito. Ainda neste tempo chamado este ano, você vai chegar no destino que Deus projetou para você chegar, e o nome dele será glorificado na tua vida. Arruma as tuas malas, sacode a poeira, levanta a cabeça, porque a promessa de Deus vai se concretizar e o nome dele será glorificado. Quantos pode abrir a boca e dar glória ao nome de Jesus?